Boa noite, querido, a graça e a paz de Cristo. Estamos agora terminando a primeira carta de João, portanto estaremos lendo o capítulo de número 5, dos versículos de número 16 até o versículo de número 20. Portanto, a palavra de Deus nos diz assim: se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará a vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado o entendimento para conhecermos, ou melhor, reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Vamos orar mais uma vez para apresentarmos a Deus esse entendimento dessa reflexão. Obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque aqui estamos juntos para aprender um pouco mais da Tua palavra, quando pedimos que o Seu Espírito ministre a nós, quando pedimos, ó Deus, que perdoe os nossos pecados, e agora, ó Deus, reconhecemos a nossa total dependência do Teu doce Espírito para nos ensinar as verdades contidas na Sua palavra. Nós Te bendizemos e eu apresento a Ti cada um que nos ouve nessa hora, e assim oramos, no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Portanto, nós estamos aqui encerrando essa primeira carta de João, quando da última reflexão que fizemos nesse estudo, nós chegamos a terminar dizendo que Deus nos ouve quando nós lhe pedimos, porque estamos certos de que os nossos pedidos, nos pedidos que temos feito, são ouvidos por Deus quando os pedimos segundo a sua vontade. Então nós temos essa confiança de pedir alguma coisa. Então, em primeiro lugar aqui, eu penso com os irmãos a respeito da importância e da ferramenta, vamos assim dizer, e o que não pode faltar na vida de nós cristãos, que é a oração. Então, a oração é um dever de todo cristão. Nós oramos pelos nossos pedidos, pelas nossas questões, mas também devemos orar intercedendo, pedindo aos outros. Então, aqui ele diz assim, algo muito interessante, porém que vem causando muita dúvida quando nós lemos a palavra do Senhor. Porque ele diz assim: se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá, e Deus dará a vida a esse irmão. Bem, nós precisamos entender algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, a respeito da nossa oração. Então, nós precisamos adquirir o hábito de orar, nós devemos orar, e aqui ele diz que nessa oração há pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte. Então ele diz assim: aqueles pecados que não são para a morte, vocês peçam a Deus e Ele dará vida a esse irmão, se nós o virmos pecando. Então há um viés aqui em que, em primeiro lugar, a gente, quando vê
um irmão pecando, quando vê um irmão pecando, qual deve ser a nossa atitude, se não, em primeiro lugar, orar por esse irmão? Há pessoas que vê o irmão pecando e correm para contar para o pastor, porque o pastor tem que fazer alguma coisa. Mateus 18,15 vai dizer a respeito do irmão que peca contra você. Se o irmão pecar contra ti, vai ter com o irmão. Se ele te ouvir, você ganhou esse irmão. Se ele não te ouvir, chama mais 2 irmãos espirituais e vai ter com ele. Se ele ouvir, você ganhou o irmão. E se ele não te ouvir, bem, aí você apresenta esse irmão, leva à igreja para que ele se arrependa. Então é um processo de disciplina e um processo de restauração, porque o Espírito Santo está dando condições, está dando o melhor, está dando oportunidades para o arrependimento. Então aqui, quando eu me volto para esse texto, quando eu vejo alguém pecando, eu preciso orar por esse irmão. Até porque essa oração a respeito desse irmão que está em pecado é para que Deus o restaure, para que Deus o traga à vida. Entretanto, nós temos a oração que deve ser feita para pecados que não levam à morte. Ele diz que aqueles que levam à morte não devemos pecar. Não devemos orar, perdão. Estranho esse texto no primeiro momento e vários estudiosos já escreveram a respeito dessa passagem. Mas o que é então um pecado que leva para a morte e o pecado que não leva para a morte? Bem, biblicamente falando, nós sabemos que o pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito, e a blasfêmia contra o Espírito é atribuir a Satanás uma obra que é de Deus. A blasfêmia contra o Espírito vem quando nós não aceitamos a ação do Espírito na nossa vida, que nos convence acerca de Jesus, do pecado, da justiça e do juízo de Deus, e, portanto, quando não somos convencidos pelo Espírito, porque o nosso coração está fechado, endurecido, não obtemos a salvação que somente Cristo pode nos dar. E aí, então, estamos perdidos. Mas, dentro deste contexto aqui, que João já explanou, ele trouxe um pouco antes as características do anticristo. E o anticristo é todo aquele que nega que Jesus veio em carne, que veio nessa terra, que Jesus era o Cristo. Então, se pensarmos aqui neste pecado, se houvesse aqui alguém que estava ali dizendo que o Cristo não era uma realidade, portanto o anticristo, esse pecado o levaria à morte porque não aceitaria Jesus em sua vida. Obviamente que todos nós temos alguém, oramos por alguém que ainda não está nos caminhos de Jesus, pedindo a Deus que o converta. E assim nós devemos continuar fazendo. Então, quando eu penso naqueles que estão negando a Jesus aqui, essa realidade de Cristo na época, desse conceito já que caminhava para o gnosticismo, eu penso na apostasia. O pastor Luiz Saião diz exatamente assim, que aqui a apostasia era aqueles que não criam em Cristo, não aceitaram a realidade de Cristo e, portanto, muito provavelmente, esse pecado que leva à morte é a negação do próprio Jesus. Portanto, apostasia, nesse contexto, faz referência àqueles que negavam a Jesus. Mas, aqui nós precisamos diferenciar alguns tipos de homens, e especificamente 2. O primeiro, ou melhor, os 2 são pecadores. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. O primeiro tipo de homem é aquele que é cristão, que aceita a Cristo, entretanto se deixa seduzir pelo pecado.
E quando ele se deixa seduzir pelo pecado, ele cai. E aí ele comete o pecado. Entretanto, esse homem, quando comete o pecado, logo em seguida, assim que ele se dá conta do que ele fez, ele é consumido por sua culpa e pelo seu arrependimento. E aqui, então, ele se dói pela atitude que fez. Então, este homem é um homem que caiu, se sente culpado, se arrepende e pede perdão a Deus. Mas nós também temos um segundo tipo de pessoa, que é aquele que peca à semelhança do primeiro, porém, ele não sente nem mesmo que está pecando. Ele peca, mas não se importa pelo seu pecado diante de Deus. E, portanto, não tem nenhum tipo de incômodo pelo seu pecado, nenhum tipo de incômodo pelo seu pecado, pelos seus atos, por tudo aquilo que vem a afrontar a Deus. Então a gente consegue discernir aqui dois tipos de homens. Entretanto, esse que não se arrepende, ele peca e ainda por cima, ele tem prazer e sente orgulho daquilo que está fazendo. Vale ressaltar que o pecado, ele no início pode causar um certo incômodo, mas quando ele se torna frequente, chega ao ponto de não mais incomodar o indivíduo, chega ao ponto dele dar vazão tantas vezes para o pecado que não ouve mais a voz do Espírito. Então, quando nós falamos a respeito do pecado para a morte, é a maneira do homem viver que está frequentemente calando a voz de Deus e dando ouvidos ao seu pecado. Então ele não ouve a voz de Deus e chega a um ponto que o pecado não lhe incomoda e que ele tem tanto prazer naquilo que faz que ele se orgulha de pecar, que ele tira proveito de toda essa situação. Então, aquele que é nascido de Deus, ele luta contra o pecado. Tá certo? Então, João está aqui tratando aqueles irmãos como filhinhos, como amados, aqueles que conhecem a Jesus. Portanto, vale essa recomendação para nós que reconhecemos Jesus na nossa vida, a respeito do cuidado pelo pecado, contra o pecado, e também a respeito do arrependimento que devemos apresentar quando nós erramos, quando nós pecamos diante de Deus. Barclay, citando Plumer, diz assim: um filho de Deus pode ser que peque, mas sua disposição normal é resistir ao pecado. Então, essa deve ser a nossa posição em relação ao pecado. Pode ser que peque, e eu digo, com certeza pecamos. Entretanto, o normal é que a gente resista e lute contra o pecado. Porque o pecado deve ser, então, combatido na nossa vida. O pecado da vida do cristão deve ser combatido por ele. E aí ele diz assim: olha, há pecados que são para a morte, portanto, não orem por eles. Ele fala assim: olha, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Ou seja, todos nós que nos convertemos, que somos nascidos de Deus, não devemos ter prazer no pecado e, por consequência, não devemos permanecer no pecado. Então, a gente diz que o pecado se torna um acidente na vida daqueles que creem, ok? E ainda diz assim, olha, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não lhe toca. Há algumas versões que vai dizer assim: aquele que é nascido de Deus
Cristo o protege e o maligno não lhe toca. Nós precisamos entender um pouquinho isso aqui. Como que o maligno não lhe toca? O cristão, aquele que crê verdadeiramente, é convertido, ele é a habitação do Espírito Santo de Deus. Portanto, nós pertencemos a Deus. Sabendo dessa condição de pecadores que somos, também em Cristo Jesus nós somos resistentes ao pecado no que diz respeito ao domínio do pecado sobre a nossa vida. Então, pensando no pecado na vida do cristão, esse pecado não subjuga mais o cristão, não o domina, o crente então não é escravo do pecado. Entretanto, como cristãos que somos, todos nós sofremos reveses, todos nós sofremos a opressão de Satanás. Opressão por quê? Porque o inimigo fica ao derredor buscando quem pode tragar, trazendo N propostas para que esse crente venha a cair e venha então a envergonhar-se e envergonhar o nome de Jesus. Então, o cristão sofre opressão, mas o cristão verdadeiro não sofre possessão. É diferente. Estar possesso é uma condição daquele que não tem o Espírito Santo de Deus habitando nele. Então, aquele que é nascido de Deus, Cristo o guarda e o maligno não pode tocar nele. Estamos blindados por Jesus. Jesus é o nosso escudo, Jesus é a nossa proteção, porque aqueles que estão em Cristo Jesus são protegidos por Ele, portanto são blindados por Ele. E ele diz mais: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Percebam bem que há uma constatação aqui, uma consciência de que nós estamos em Deus. João está dizendo, aqueles que têm a Cristo, eles são protegidos por Cristo. Entretanto, sabemos que o Filho de Deus, ele, apesar de estar em nós, o inimigo não pode tocar, ou melhor, não é apesar de estar em nós, estando em nós o inimigo não pode tocar, mas o mundo jaz no maligno e nós estamos inseridos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Então, separemos aqui as coisas. Somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. Somos de Deus, mas vivemos ainda aqui nesse mundo. Entretanto, somos protegidos por Cristo. Eu acho que assim fica mais claro para que a gente entenda isso aqui. Protegidos por Cristo, jamais podemos ficar possessos, ok? Então, ele segue o texto e nos diz assim, olha, também sabemos que o Filho de Deus já veio. Então, ele constata mais uma vez a presença de Cristo para combater aqueles que negavam o Cristo. E nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. É importante que a gente saiba, que a gente tenha essa certeza que nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Então, nós começamos a notar aqui que João vem trazendo aqui alguns esclarecimentos acerca da nossa condição e da condição do mundo que vivemos. Acerca de certezas que nós precisamos ter, acerca de convicções que nós precisamos viver com elas. Em primeiro lugar, nós estamos livres do domínio do pecado. Esta é uma realidade que nós temos que encarar. Não adianta justificar pecados, porque Deus nos deu condição para vencê-los. A nossa fraqueza, a nossa falta de consagração, a nossa falta de busca por Deus faz com que a gente caia. E aí, Deus, na sua infinita misericórdia, quando nós pecamos, Deus nos restaura porque pecamos com pecados que não levam à morte.
Entretanto, não quer dizer que a gente não peque, mas a restauração vem de Deus. Mas nós não somos inocentes, nós temos a consciência de que não somos escravos indefesos quanto ao pecado que está à nossa frente. A palavra de Deus vai dizer que eis que o pecado está à sua porta e cumpre a ti dominá-lo. Então, nós precisamos pensar em dominar o pecado. Quando nós vamos conseguir dominar o pecado? Quando estivermos buscando o Senhor em consagração. Obviamente que quando estamos buscando ao Senhor, estamos fortalecidos porque estamos em plena comunhão com o nosso Deus. Ok? Então, nós não estamos mais debaixo do jugo do pecado. Se nós estamos com Deus, Deus está em nós e o mundo é do maligno, logo nós não estamos a favor dos valores mundanos. Isso tem sido um desafio nos tempos de hoje, porque nós temos visto muitas pessoas que se dizem cristãos, que confessam a Jesus, mas têm a mentalidade secularizada, têm a mentalidade de um mundo que está sob domínio satânico, no que diz respeito às ofertas, no que diz respeito aos valores, no que diz respeito à quantidade de servos que estão à sua disposição, à disposição do maligno. Entretanto, nossa luta, ela é espiritual. Então percebam bem, nós estamos do lado de Deus. Nós lutamos a favor de Cristo contra o mundo. Porque o mundo jaz do maligno. Mas a nossa luta não é contra homens, a nossa luta é espiritual. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades do mal no reino celestial. Então, todo aquele que é de Jesus precisa de ter a sua mente transformada, a metanoia, a transformação da mente, da maneira de pensar, da maneira de agir, dos seus valores segundo Jesus Cristo, segundo o Evangelho de Cristo que nos salvou. Portanto, nós estamos nesse mundo, mas nós pertencemos a Deus. Nós estamos nesse mundo, vivemos nele, mas somos mensageiros de Deus. E ele diz assim, nós estamos naquele que é o verdadeiro, ou seja, em Jesus Cristo, seu Filho. E este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, quando ele diz que nós estamos em Cristo, nós não somos desse mundo, nós temos aqui a garantia e a satisfação de que temos Cristo, portanto, nós temos a vida eterna. E este foi um grande presente que o Senhor nos deu, a vida eterna. João aqui, ele está agora terminando essa primeira carta e ele diz algo interessante, que ele diz assim, filhinhos, novamente, olha como ele trata esses irmãos ao escrever para eles. Cuidado com os ídolos. Seria como se disséssemos assim, filhinhos, irmãos em Cristo, não dê espaço aos ídolos. E o ídolo é tudo aquilo, ou aquele, ou uma pessoa, ou uma condição qualquer que venha a ocupar o lugar de Deus. Portanto, o ídolo, ele vai fazer com que a gente seja idólatra. Vai fazer com que a gente ame mais esse objeto, ou essa pessoa, ou a condição do que é o próprio Deus. O que nos alerta que nós precisamos estar atentos para não substituir Deus na nossa vida. O Senhor deve e precisa estar em primeiro lugar, não como uma segunda opção. Vejam bem, ídolo é tudo que ocupa o lugar do Senhor. É toda a prioridade que nós damos a terceiros, ou a condições, ou a qualquer outra situação, e não colocamos Deus em primeiro lugar. Se ele deixa esse alerta, é porque nós somos sujeitos e estamos sujeitos a essa realidade que tanto foi alertada aqui por João.
Jamais substitua Jesus na sua vida por qualquer outra situação ou pessoa. Jamais coloque a sua confiança em outro senão em Deus. Portanto, se a sua confiança estiver em riquezas, em conhecimento, em outras pessoas, você estará praticando idolatria e, portanto, isso desagrada ao Senhor. Fica aqui o alerta que mesmo assim nós precisamos vigiar para que essas coisas não aconteçam. Então, em primeiro lugar, precisamos entender a necessidade de orarmos como igreja do Senhor e orarmos para que Deus restaure. Orarmos aqui, segundo o texto, para que a gente tenha a ação de Deus a respeito daqueles que pecam, não para a morte, mas tem a chance de restauração para a vida. E segundo, depois do nosso dever de orar, é a condição da nossa oração que devemos pedir segundo o reino de Deus. E assim também, já que a palavra nos diz desta segurança, precisamos entender, ter a consciência de onde nós estamos. Nós estamos em Deus. Portanto, estando em Deus, precisamos buscar os valores de Deus. Precisamos lutar contra os valores que a sociedade que está sob domínio maligno não venha nos influenciar. E eu sempre digo, nós cristãos não somos ignorantes, nós cristãos devemos ser formadores de opinião. Eu sempre disse isso para os meus filhos, olha, na sua sala de aula, na companhia dos seus amigos, dos seus colegas, vocês que devem formar a mentalidade, vocês que devem influenciá-los. Não se deixem influenciar. Não se deixe influenciar, mas influencie você através do conhecimento que tem de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por fim, tendo essa segurança nas mãos de Jesus, estamos nele e aí o inimigo não nos toca, o inimigo não pode tomar conta do nosso ser, tomar conta do nosso corpo. E por fim, o alerta que João diz a respeito aqui da idolatria. Não deixe ninguém, nem nada, ocupar a prioridade dos seus pensamentos e do seu coração no seu viver. Preserve a sua fé como prioridade em Cristo Jesus, porque tendo o Filho, temos a vida. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna, uma realidade através de Cristo Jesus, que nos foi dada como o maior presente do ser humano. Que o Senhor, então, nos abençoe. Que o Senhor, então, deixe isso tudo muito bem claro dentro de nós, para que, de uma vez por todas, como uma igreja madura, nos posicionemos a favor de Deus, a favor do seu reino. E com isso, todos que assim fizerem serão beneficiados. Então, que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te guarde e tenha a convicção de quem você é em Cristo Jesus e para a glória do nome dele. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela vida eterna que o Senhor nos deu através de Jesus. Obrigado pela convicção no nosso coração de que Cristo veio, é o Filho de Deus, e que é uma realidade hoje, o Cristo ressurreto, o único que pode nos dar a vida eterna. Eu te dou graças, Pai, e clamo ao Senhor, que o Senhor nos fortaleça contra o pecado, que estejamos resistentes, sabendo que Ele também foi vencido por Cristo Jesus, e clamamos para que sejamos fortalecidos nele, porque Ele está em nós, e nós te bendizemos. Abençoa o teu povo, Pai, e assim eu oro, com ações de graças no poder que há no nome de Jesus. Amém. Querido irmão, mantenha-se em oração, clame, busque ao Senhor e confie nele, porque Ele estará sempre fazendo o melhor para aqueles que o temem. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Não deixe de buscar ao Senhor e de estarmos juntos, através da palavra, da pregação, através das reuniões online e também através da sua comunhão em espírito, em oração pelos irmãos que pertencem ao corpo de Cristo.
Deus te abençoe e assim nós encerramos a palavra dessa noite em nome de Jesus. Amém.